Presta atenção nisso. Toda escuridão é uma excelente oportunidade de conhecermos e caminharmos na luz do Senhor. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo nessa quarta-feira, véspera de feriado. Eu espero que você esteja bem, que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus projetos, em nome de Jesus. Já vou pedir para você fazer tudo isso aqui que está aqui embaixo, para ajudar a gente a crescer, a divulgar o nosso canal e alcançar o maior número possível de pessoas. Conto com a sua ajuda para isso. Amém? Hoje eu quero passear com você um pouquinho pelo livro do profeta Isaías. Tem um assunto aqui que eu estava meditando sobre ele. Deus começou a falar ao meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês. No capítulo 29 do profeta Isaías, Deus está falando da cegueira espiritual do povo. E um versículo 2 que me chama a atenção nesse capítulo, a gente encontra lá no versículo 13 e 14, quando a Bíblia diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. O texto que eu quero pensar com vocês, ele se encontra a partir do capítulo 30. E esse que eu li no 29 foi só para dar um pano de fundo de como que está o coração do Senhor com relação ao povo dele. E no verso 30, no capítulo 30, desculpe, no capítulo 30, verso 1, a Bíblia diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Olha o verso 2 agora, que interessante. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Deus aqui ele está se queixando do povo dele, que busca socorro no tempo da tribulação, no tempo da angústia, da dificuldade, busca socorro no Egito. E para nós o Egito hoje é como se fosse um símbolo do mundo. Deus está falando assim: ai de vocês, quando se encontram em situações difíceis, situações de escuridão, e ao invés de buscarem socorro em mim, vocês estão buscando socorro no Egito, no mundo, para que ele possa te socorrer. E um pouquinho mais para frente, no próximo capítulo, no capítulo 31, também no verso 1, ele reforça essa queixa dele contra o povo, quando ele diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Deus está dizendo assim para o seu povo: olha, quando vocês têm a oportunidade de buscar socorro em mim, vocês correm para o Egito, vocês correm para Faraó, para o mundo. Isso, trazendo para os nossos dias de hoje, é quando você se encontra numa situação de dificuldade,
onde você aparentemente não tem saída, e ao invés de buscar ao Senhor para conhecer mais dele, a gente procura refúgio no Egito, a gente busca socorro no homem, que pode nos socorrer, seja lá de que forma for, talvez um socorro espiritual, talvez um socorro financeiro, onde a gente se encontre numa dificuldade, e em vez de buscar ao Senhor, a gente corre para aquele amigo, para aquele irmão, para aquele pai que pode nos socorrer. E tem um texto que é muito interessante, que também no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 50, eu já mencionei esse texto aqui em outras ocasiões, mas eu quero trazer de volta ele para você ver a seriedade disso. Isaías capítulo 50, no verso 10, diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Olha só agora que interessante essa ilustração. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. E aí no 11 ele faz um alerta: eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormenta vos deitareis. Deus está falando aqui que há momentos em nossas vidas que nós estamos em total escuridão, onde nós não sabemos para onde ir, para onde caminhar. E o alerta desse texto está dizendo assim: cuidado, vocês que nessas horas se armam de setas incendiárias, que acendem o próprio fogo. Olha a alusão ao capítulo 30 e 31. Buscando socorro onde eu não pedi para vocês buscarem. E aí ele fala: se vocês fizerem isso, vocês vão andar na labareda dos seus fogos, porque não é a minha direção, não é o que eu tenho para vocês. E aí vocês se deitarão em tormentas. O que ele está dizendo com isso? Que o fogo que vocês acendem nessas ocasiões de escuridão da alma, que não seja eu, não vai iluminar o caminho de vocês, não vai tirar vocês da escuridão. O que a gente precisa aprender de uma vez por toda é que toda escuridão, presta atenção nisso, toda escuridão é uma excelente oportunidade de conhecermos e caminharmos na luz do Senhor. Essa é a realidade. O Senhor permite situações em nossas vidas onde nós não temos para onde correr, para que a gente aprenda a depender dele. Então, quando vier novamente na sua vida uma situação de escuridão, onde você não vê saída, não sabe para onde correr, entenda que o Senhor está te dando uma excelente oportunidade de conhecer mais dele, de depender dele para sair dessa escuridão. Ele faz isso. Isso é a vida cristã, essa jornada. E eu acho interessante, no capítulo 30 de Isaías, onde nós já lemos o verso 1, mas depois ele continua falando, e eu gosto muito do versículo 15, porque muitas vezes esse versículo descreve as nossas atitudes nesses momentos de escuridão. Olha só o que diz o verso 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. A exemplo do que nós lemos em Isaías 50, quando chegam esses momentos de escuridão, o que a gente faz? Ora, a gente ora, pede ao Senhor, mas acabou de sair daquele momento de oração, a gente vai resolver as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço, na nossa carne.
E essas escuridões que volta e meia se apresentam para nós, elas nada mais são do que uma oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer e ter mais dele. Eu gosto do que o pastor Cote fala na pregação dele sobre o obreiro aprovado, e ele usa como referência o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, quando a palavra de Deus diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ora, o obreiro aprovado quem é? É aquele que passou pela prova. E a gente precisa aprender a discernir, fazer a leitura de que muitas vezes esse momento de escuridão, que volta e meia a gente se encontra neles, nada mais é do que uma prova de Deus. Para quê? Para a gente ser aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ora, o obreiro que não é aprovado na prova, o que ele vai ter que fazer de novo? A prova até ele ser aprovado. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a olhar as situações de escuridão da sua alma, aqueles dias onde você não sabe o que fazer, para onde correr, e descansa o teu coração no Senhor. Sabe, nós estamos num tempo de jejum e oração na igreja. Tempo de 21 dias, onde nós estamos clamando e jejuando por nossas famílias. E sempre, 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 sempre que a gente entra nesses propósitos como igreja, o inimigo se levanta. Satanás odeia jejum. Ele odeia o crente jejuando. E ontem eu e minha esposa tivemos um dia que, sabe aquele dia que você acorda, você fala assim: hoje o diabo acordou com fome. Tá no gás o infeliz e vem para cima de você. Só que são situações recorrentes que, quando a gente olha e fala assim: peraí, se o Senhor está permitindo isso, porque Satanás não faz absolutamente nada sem permissão de Deus. Se o Senhor está permitindo esse ataque massivo, e vem de tudo que é lado, ela aqui, eu trabalhando, um falando com o outro, misericórdia. Mas isso só mostra que estamos no caminho certo. Valeu, Satanás. Obrigado por dar essa direção de informar a gente de que esse é o caminho. Mas acontecem no meio desses ataques situações recorrentes, onde a gente olha e fala assim: peraí, se Deus está permitindo isso mais uma vez, é porque Ele está querendo de mim uma reação diferente, um posicionamento diferente que eu talvez não tive na primeira vez, no primeiro ataque. E aí a gente começa a discernir o mundo espiritual. E ontem mesmo eu falei: eu não vou entrar nessa vibe não. Vamos continuar como é que tá, Deus vai dar o escape, vamos adorar, vamos orar e bola para frente. E eu sei que ontem fomos aprovados. Por quê? Porque houve uma atitude diferente de outras ocasiões. Uma atitude mais madura, entendendo que era uma oportunidade que Deus estava dando para a gente de responder de forma diferente e crescer na maturidade espiritual. E eu quero finalizar com um texto que a gente encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, que faz alusão ao crescimento espiritual, e eu quero que você entenda isso, tá? Toda escuridão é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de responder diferente, de provar o poder dele naquela situação e crescer, para não ter que fazer de novo a prova. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, verso 14, falando sobre o alimento sólido da palavra, não aqueles preceitos fundamentais e elementares do evangelho, mas feijoada, coisa mais substanciosa. Quando o escritor aos Hebreus diz assim no verso 14 do capítulo 5, mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos?
para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pela prática. Não basta teoria, não basta conhecimento na mente, ter a teoria, a palavra boa. Você precisa ser aprovado na prática. Quando vem a escuridão e você pratica a dependência de Deus, não sai correndo para buscar o socorro do mundo, mas espera no Senhor. Está num momento difícil? Está passando por uma noite escura? Levante a mão para o céu e adore. É o Senhor te dando uma oportunidade de crescer espiritualmente e subir mais um degrau na sua carreira cristã. Pensa nisso e que o Senhor te abençoe.